Olá, seja bem-vindo a mais um módulo da formação para utilização de ferramentas Google. Eu sou o Clodoaldo Baus Filho, sou do setor de tecnologias em educação da Prefeitura Municipal de Pato Branco e hoje nós vamos ver como utilizar o formulários Google. Aqui nós podemos ver que nós já criamos os nossos arquivos de documento, os nossos arquivos de planilha e os nossos arquivos de apresentação. Para criar o nosso formulário, nós vamos clicar em Novo, Formulários Google. Assim que ele abrir, nós vamos fazer o quê? Dar o nome ao nosso arquivo. Então, Formulários Google. Aqui eu vou colocar um título para o meu formulário, né? Lembrando sempre que aqui é o nome do arquivo e aqui é o título do nosso formulário. Vamos começar então dando um título. Vamos colocar aqui pesquisa de avaliação. Aqui embaixo eu posso colocar uma breve descrição do meu formulário. Então, vamos escrever aqui então pesquisa de satisfação das aulas para uso de ferramentas Google. No próximo aqui a gente já pode escolher um tipo de pergunta. O Google Forms me permite selecionar vários tipos de perguntas e respostas. A resposta curta eu posso utilizar para perguntas pequenas, por exemplo, nome. Eu posso ainda selecionar para que essa pergunta seja de resposta obrigatória. Então vamos marcar aqui como obrigatória e clicando nesse botão de mais, eu adiciono a próxima pergunta. Dentro da nossa seleção aqui, nós podemos escolher então das respostas descritivas, né? A gente já colocou uma resposta curta, aqui nós vamos colocar um parágrafo. O parágrafo permite que nós colocamos mais texto, né, dentro da resposta. Então a resposta curta ele tem um curto espaço e o parágrafo ele permite um texto mais longo. Então vamos escrever aqui o que você achou da formação. Vamos colocar aqui da formação. Tem alguma sugestão para a próxima? Então aqui eu posso, se eu vir aqui em cima, eu tenho como visualizar já como vai ficar o meu formulário. Cliquei aqui, então tem um nome, né? A minha resposta curta e aqui na formação ele já permite que eu faça um parágrafo mais longo. Vocês podem reparar aqui que a hora que eu cliquei no nome e quando eu cliquei na próxima questão, ele já lembra que a gente marcou lá para ser uma resposta obrigatória, né? Então enquanto eu não colocar o nome, ele não vai permitir que eu mande o formulário, né, como resposta. Vamos fazer um teste aqui. Teste. Se eu não responder ali, ele não vai enviar o meu formulário, tá? Não, pode ver que ele não enviou. Como não é o caso ainda, como eu não terminei meu formulário, eu não vou responder ali, tá? Mas é só para a gente ter certeza que está funcionando. Ele pediu aqui se eu quero abandonar o meu formulário, né? Ele vai dizer que as informações não vão ser salvas. Então eu vou clicar em sair. Voltando para as nossas questões, né? Eu vou marcar essa aqui como obrigatória também. Vamos inserir uma próxima questão. Dentro das minhas questões, aqui eu tenho já uma questão de múltipla escolha,
caixas de seleção e lista suspensa. Vamos também fazer essas três opções. Vamos colocar aqui múltipla escolha. Então, vamos colocar aqui de uma nota para a nossa formação, sendo 0 muito insatisfeito e 10 como satisfeito. Continuo errando, hein? Então aqui dentro das opções eu posso colocar, eu vou colocar aqui uma escala que seja de 2 em 2. Então 0, 0, aperto Enter, 2, 4, 6, 8 e 10. Tá? Também vou marcar como uma questão obrigatória. E aqui vamos visualizar como está já o nosso formulário. Então aqui eu tenho o nome, um resumo que eu posso fazer, e aqui uma nota de 0 a 10. Lembrando que conforme o tipo de pergunta que nós escolhemos, a múltipla escolha ele só permite que eu selecione um de cada vez, tá? Eu não posso selecionar mais que um, certo? Vamos criar a nossa próxima pergunta. Aqui na nossa próxima pergunta nós vamos escolher uma caixa de seleção. Então eu vou perguntar aqui para vocês sobre qual aplicativo você deseja saber mais. Então na opção 1 eu vou colocar documentos Google. Na opção 2 eu vou colocar planilhas Google. E na opção 3 eu vou colocar aqui formulários Google. Ah, eu esqueci da apresentações, né? Que é o slide. Então, apresentações Google e aqui formulários Google. Aqui também então eu posso selecionar aqui a minha questão como obrigatória, e vocês notem aqui eu posso colocar aqui adicionar a opção de outro, tá? Então ele já automaticamente gera um campo de outros aqui, tá? Vamos ver como está o nosso formulário. Então, nome, né, o resumo, a nota, e aqui vocês podem ver se eu marcar o outro, ele já pede para eu escrever aqui. Então eu posso escrever, por exemplo, Gmail, certo? Vamos voltar lá para o nosso formulário. E agora nós vamos selecionar a nossa lista, vamos criar uma nova questão e vamos selecionar aqui uma lista suspensa. Na lista suspensa, ele também vai me permitir que eu só marque uma resposta apenas, tá? Essa lista suspensa, ele vai ser da mesma forma que está aqui, ó, que você tem para selecionar essas opções. Então, vou escrever aqui qual escola você leciona. Tá. Na opção 1 eu vou por ordem alfabética aqui, vamos colocar Antônio Cadorim. Na opção 2, Alvorada.
e assim por diante. Até eu fiz errado aqui, né? Eu coloquei Antônio Cadorim antes do Alvorada. Eu posso selecionar aqui, se vocês conseguirem enxergar, do lado do número ele tem uns pontinhos e ele já mostra essa seta que eu posso mover ela de lugar. Então eu posso clicar aqui em cima e subir aqui em cima do Antônio Cadorim. Então fica Alvorada, Antônio Cadorim. Vamos colocar aqui depois do Cadorim Cachoeirinha. Depois podemos colocar o Kaique. E eu vou continuar aqui, só vou pular esse pedaço. Estamos quase terminando. O Dir Cantu, União, Veneza, Vila Isabel. Vocês podem ver que cada vez que eu aperto o Enter, né, ele já pula para a próxima linha. Vila Isabel e o último Vila Verde. Certo? Então a gente já deixa como resposta obrigatória. E vamos lá ver como ficou a nossa lista suspensa. Então aqui já tem todas as questões que nós colocamos antes. Então aqui ele pede qual escola você seleciona. Então aqui tem Alvorada, Antônio Cadorim, né? Se você quiser escrever a primeira letra, né, de cada escola, da sua escola, ele já pula, né, lá para onde ela está. Então vou colocar aqui A de Alvorada, U de Cantu, E Passo da Ilha. Pode ver que ele vai pulando sozinho, né? Gênesis, La Salle, certo? Então vamos lá, vamos para as nossas próximas opções. Então, seguindo as nossas questões, tá? Vamos inserir a próxima. A próxima opção que nós temos aqui é o upload de arquivo. Esse upload de arquivo aqui eu vou deixar por último, tá? Que aí eu consigo explicar melhor para vocês. Mas é basicamente quando você pede algum documento ou algum arquivo que a pessoa mande para quem está solicitando esse formulário, né? Então a gente pode colocar aqui o upload de arquivo. Aí depois a gente vê como configura, tudo certinho. Então, fora esse, a próxima é a nossa escala linear. A nossa escala linear ela vai funcionar mais ou menos da forma que nós temos aqui a múltipla escolha, tá? A grande vantagem desse, que vai funcionar melhor na questão de avaliação, a gente pode pedir aqui como você avalia as ferramentas Google, tá? Então a gente vai colocar aqui essa questão e eu posso colocar a nota de 1 a 5 ou de 1 a 10, tá? Então eu vou colocar aqui de 1 a 5, tá? A gente vai ver aqui, visualizar, e você vai ver diferentemente daqui onde eu tive que digitar cada valor aqui para cada nota. Lá na minha lista, né, pode ver que ele já colocou automaticamente as 5 opções de respostas que eu tinha selecionado lá, né? Então selecionei aqui. Se eu quiser eu posso limpar a minha seleção. Vou sair. Para nossa próxima questão, vamos colocar aqui grade de múltipla escolha. Então aqui na minha grade de múltipla escolha eu posso fazer o seguinte: eu posso criar, por exemplo, como se fosse um gabarito, tá? De respostas, tá? Então eu coloquei aqui, a gente fez, por exemplo, uma prova para o aluno. Responda a prova de geografia nesse gabarito.
Então aqui eu vou colocar quantas linhas, né? Quantas linhas tem a minha prova, que seria as linhas, seria as questões. Então vou colocar aqui questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Então aqui eu posso colocar aqui até mais linhas ou menos, né? E nas colunas eu vou colocar, por exemplo, A, B, C e D, que são as alternativas. Por exemplo, vamos ver lá como é que ficou. Então aqui na linha 1 eu vou responder A, na linha 2 eu vou responder B, na linha 3 eu vou responder C, e assim por sequência, tá? Então eu posso selecionar várias alternativas aqui e fazer como se fosse um gabarito, tá? Posso passar lá para o meu aluno lá uma prova escrita, né? Ou até aqui mesmo eu posso ir fazendo as questões, eu faço as questões aqui, né? E no final eu posso pedir para ele responder o gabarito, né? Então fica até mais fácil. Vamos sair sem salvar porque eu não tenho intenção de usar, né? Então aqui eu vou apagar, tá? Mas eu quero deixar, eu fiz para vocês terem um exemplo. Então a gente vem em grade de múltipla escolha, as linhas seriam as questões. Eu posso colocar aqui, por exemplo, fazer a minha questão. Quantos países possui o continente europeu, tá? Então lá na minha folha lá eu vou ter as minhas respostas, a A, B, ou a C ou a D, mas na hora que o aluno vem aqui, ele pode ver a minha pergunta aqui também, tá? Eu posso deixar o número da questão, ou eu posso fazer uma pergunta, desde que não seja muito longa, né? E aí a gente consegue colocar a questão aqui. A mesma coisa vai funcionar para a nossa caixa de seleção, né? Lembrando que na caixa de seleção ele me permite selecionar mais que uma resposta na mesma linha, tá? 2, 3, 4 e 5. Tá? Então coluna 1 seria A, B, C e D. Vamos lá ver. Então aqui eu tenho a minha caixa de seleção. Lembrando, né, que eu posso selecionar mais que uma alternativa aqui, se eu quiser selecionar uma só. Então é uma outra opção que nós temos. Vamos sair. Vamos agora inserir a nossa próxima opção de questão. Então a gente já viu todos esses daqui e vamos aqui para o estilo de data. O estilo de data é bem interessante para nós quando estamos fazendo algum tipo de questionário e a gente quer pedir, por exemplo, a data que a pessoa nasceu, e para não conter erros de digitação, né? Por exemplo, a gente pode até deixar aqui, ó, resposta curta, né? Então coloque aqui, vamos colocar data de nascimento. Então aqui na resposta curta, se eu vier aqui data de nascimento, eu posso colocar de qualquer maneira aqui. Eu posso colocar 10 de junho de 2012, eu posso colocar 10 do 6 do 12, ou posso colocar 10 do 6 de 2012. Tá? Então ele vai aceitar todos esses formatos.
tá? Então, neste caso, para não acontecer esse tipo de informação que uma pessoa vai responder de um jeito, outra pessoa vai responder de outro, eu venho aqui em data. Se a gente for visualizar lá o nosso formulário, então eu posso preencher aqui 10/6/2012, ou eu posso clicar aqui neste calendáriozinho. Então eu venho aqui, seleciono o ano, vamos colocar aqui minha data de nascimento, selecionar o ano aqui, em 1985, em julho, dia 21. Então, quando eu enviar esse formulário, tá? Todas as pessoas vão ter o mesmo padrão de resposta. Além disso, o próprio Google, assim, ele vai calcular e tabular todas as datas, ele vai agrupar, né? Quando nós deixamos essas questões mais automatizadas, né? Menos descritivas, o Google sempre vai fazer um gráfico de respostas. Então ele vai agrupar as informações e vai fazer os cálculos de percentuais. Isso aí também é muito interessante. E a gente consegue ver, por exemplo, aqui nessa questão, quantos alunos responderam, por exemplo, a questão 3 responderam a alternativa A, quantos responderam a alternativa B, quantos responderam a alternativa C e quantos responderam a alternativa D. Então, para a nossa última questão aqui, como eu falei antes, eu posso deixar para fazer um upload de arquivo, tá? Então aqui, né, eu posso deixar para as pessoas fazer o upload de arquivo, por exemplo, eu estou fazendo um cadastro de currículos, né? Posso fazer um cadastro de currículo ou posso pedir para os meus alunos mandarem uma cópia de uma prova que nem eles estão fazendo em casa, né? Eles podem fazer a devolutiva das atividades, né? Então eu posso selecionar aqui quantos arquivos que ele pode mandar. Vamos dizer que eles podem mandar 5 arquivos e cada arquivo pode ter no máximo 100 MB, tá? Então a gente põe aqui mande uma foto dos seus exercícios respondidos. Então aqui, né, eu posso até, se eu quiser, eu posso selecionar aqui que tipo de arquivo eu permitir que o aluno mande para mim, tá? Se for o caso. Então eu só quero que ele me mande PDF ou documento do Word, né? Ou se for uma imagem, tá? Então ele só vai aceitar o documento do Word ou do OpenOffice, né? Ele vai aceitar um PDF ou uma foto que ele possa mandar para mim. Se eu for lá em visualizar, ele tem aqui já a opção de adicionar o arquivo, tá? Então ele vai, a hora que ele for responder, né, ele pode selecionar o tipo de arquivo que tem aqui, vai selecionar ali no computador e arrastar para cá, ou vai pegar lá do Drive, né, se ele tem salvo no Drive, né, e pode fazer o upload do arquivo. Outra coisa interessante que eu posso fazer aqui no meu formulário, eu posso personalizar o meu formulário, tá? Eu posso escolher uma cor diferente para o meu formulário. A cor do segundo plano é a cor que vai ser dentro das caixas, tá? Essa cor de fundo, tá? E o estilo da fonte também posso selecionar aqui alguns tipos de fonte, né? Normalmente eu deixo o básico porque é uma fonte mais fácil de ler, né?
e não é tão cansativo. Eu posso colocar também uma imagem de cabeçalho. Ele já tem aqui algumas imagens pré-selecionadas, né? Então o próprio Google ele já tem algumas imagens, né, que eu posso usar sem precisar fazer um upload de arquivo. Tá? Então vamos selecionar, por exemplo, essa daqui e clicar em inserir. Então ele está ali, meu tema, vocês podem ver até que ele já alterou a cor sozinha, né, para até combinar com o tipo de foto que foi selecionado ali. Então vamos lá pré-visualizar o nosso formulário. Então nosso formulário está aqui. Outras configurações que eu posso colocar, eu posso até alterar, se quiser eu posso continuar alterando aqui a cor do meu formulário, tá? Cor de plano de fundo e deixar só a minha imagem ali, né? Eu posso fazer algumas configurações aqui, cada vez que alguém responde, tá? Eu peço para coletar o endereço de e-mail. Então a primeira coisa que ele vai pedir ali no início do meu formulário, ele vai pedir o e-mail de quem está respondendo. Aí depois disso ele vai gerar uma planilha, né? Ele vai gerar uma planilha contendo todos os dados de todas as pessoas que responderam. Eu posso também limitar para que uma pessoa só responda um formulário. Uma pessoa tem direito a responder um formulário. Então ele vai fazer o login no Google, né? A única requisito é que esteja logado numa conta do Google, certo? E se a pessoa tentar responder mais que uma resposta, o próprio Google ele vai impedir que faça, tá? Então aqui o que eu posso selecionar também é que o participante edite após o envio. Por exemplo, eu estou fazendo uma seleção de currículos lá e a pessoa colocou uma informação errada. Então aí ela pode voltar e pode editar a resposta dela. Se a gente for, por exemplo, fazer uma prova com os alunos, né, a gente não deixa marcada essa opção, porque aí eles vão conseguir alterar a resposta depois que mandaram. Tá? Essa opção aqui também, quando ele finaliza o formulário, né, quando ele termina as respostas, essa opção permite que as pessoas vejam, né, as respostas numa forma tabulada. Então também não é interessante para que deixe marcado isso aí, tá? Que aí as pessoas conseguem ver um resumo das respostas de outras pessoas também, certo? Aqui na apresentação a gente pode mostrar barra de progresso, aqui a gente pode pedir para mostrar a barra de progresso, tá? Conforme a pessoa vai preenchendo, ele vai mostrar uma barrinha ali dizendo: você respondeu 10% do formulário, você respondeu 15%. Tá? Eu posso também aqui, para evitar, por exemplo, se eu estou trabalhando com uma prova, né, para os alunos, eu posso pedir para embaralhar a ordem das perguntas. Tá? Perdão. Então, lá para um aluno vai aparecer a resposta 1 vai ser uma coisa, a pergunta 2 vai ser outra coisa, a pergunta 3 vai ser outra coisa. Cada aluno vai receber de uma forma diferente, né, e aleatória as questões. E eu ainda tenho a opção de testes. Dentro dos formulários eu posso criar um teste, eu posso fazer como se fosse uma prova para os meus alunos, tá? Então eu vou habilitar
a função criar teste e vou liberar a nota imediatamente após o envio. A gente vai usar nesse momento essa opção aqui porque nós vamos criar perguntas, somente perguntas objetivas, né? Então são só as caixas de seleção. Então, após o envio, tá? A gente vai deixar selecionado para que os alunos vejam as perguntas, as respostas erradas, as respostas corretas e os valores de cada questão. Vamos salvar aqui então. Eu vou apagar esse material que eu fiz aqui antes, para nós trabalharmos somente com as questões que nós criamos. Então aqui eu já apaguei todas as minhas perguntas que eu tinha feito anteriormente aqui no meu formulário, e aqui eu vou renomear ele. Eu vou colocar aqui avaliação de exemplo. Tá? Eu vou continuar pedindo para que deixe o e-mail, né? Vou pedir aqui, a próxima questão vai ser uma questão obrigatória, vai ser uma resposta curta, e aqui eu vou pedir para colocar o nome do aluno que está respondendo. Tá? A próxima aqui, então, eu já abri aqui um arquivo de modelo aqui para nós fazermos a questão. Eu vou pegar aqui uma questão aqui, por exemplo, vamos ver aqui. Então essa primeira questão aqui pode ser uma questão de matemática. Tá? Vamos copiar aqui a pergunta e eu vou colocar aqui. Essa daqui é um site que tem um modelo pronto da Prova Brasil, né? Então na internet vocês conseguem achar esse modelo aqui. Mas é só para exemplificar, né? Vocês não vão usar este modelo para fazer a prova de vocês, né? Então eu vou colocar aqui a opção 1, vou copiar, eu vou preencher aqui mais umas questões e assim que eu preencher eu já volto com o restante da gravação. Bom, eu terminei de copiar a questão aqui e coloquei todas as alternativas que eu queria, né? Então eu vou vir aqui em resposta correta. Eu vou selecionar qual dessas daqui é a resposta correta que o aluno tem que responder. Então a resposta correta é aqui, ele tinha 45.350 e depois pesou 3.150 a mais. Então fica certinho aqui, 48.500. E essa questão, se eu vou fazer uma prova com valendo 10 pontos, se eu fizer 10 questões, vai ser 1 ponto cada uma, mas aí fica a critério de vocês, né? Então esse aqui é só um exemplo. Concluído. Esse vizinho aqui, que é esse vizinho que está mostrando que é a resposta certa, só o proprietário do formulário consegue ver, tá? Então assim, se vocês mandarem para pro aluno, né, ele não vai conseguir ver que essa daqui é a resposta certa. Vamos adicionar mais uma pergunta. Eu posso colocar aqui, se eu quiser eu posso colocar aqui uma imagem, tá? Então eu vou colocar aqui ciclo da água, por exemplo. E vou selecionar uma imagem aqui. Então eu vou selecionar, por exemplo, esta imagem. Colocar em inserir. É claro que eu vou procurar uma imagem que não tenha a resposta, né? Mas eu vou colocar aqui, por exemplo, a imagem abaixo representa
o que representa a imagem abaixo. Aí eu posso colocar aqui ciclo da água, ciclo da terra, ciclo do sol, ciclo das nuvens. Tá? Então aqui mesma coisa, eu venho aqui na resposta correta e vou selecionar aqui, ó, ciclo da água, e essa questão vai valer mais um ponto. Então eu clico em concluído e vou para a minha próxima questão. Aqui eu também posso inserir um vídeo. Por exemplo, eu mando lá o formulário para o meu aluno e quero que o aluno veja um vídeo antes de responder. Então vou clicar aqui, vamos procurar um vídeo aqui. Vou colocar aqui judoquinhas, história do judô, por exemplo. Ele vai procurar no YouTube. Eu sei que é esse vídeo aqui, né? Vou clicar em selecionar. E aqui ele está o meu vídeo. Assista ao vídeo. Vocês podem até perceber que o meu vídeo foi parar embaixo da minha pergunta. Eu quero que o meu vídeo apareça antes da pergunta. O que eu posso fazer? Eu posso, em vez de excluir aqui e inserir ele aqui em cima, eu clico nesse botãozinho aqui onde tem a setinha e só vou arrastar ele antes da minha questão. Aí eu posso pular para a minha pergunta. Conforme o vídeo acima, o judô foi criado em qual país? Então, opção 1. Aí eu coloco as minhas opções aqui. Japão, Brasil, tá. Então, da mesma forma, eu venho aqui e clico em um ponto, tá? Então, vou selecionar a resposta certa e clico em concluído. Então, deixa eu ver quantas questões que nós temos aqui. Lembrar de deixar como obrigatório, para pelo menos, por mais que o aluno responda errado, né? Ele tem que responder de qualquer forma. Então, tem 1, 2, 3 questões. Tá? Eu acho que dessa forma, sim, tá ótimo. Então, aqui eu já posso visualizar como está a minha avaliação. Então, aqui o endereço do e-mail. Bem lembrado, ó. Como eu deixei selecionado lá para embaralhar as ordens das perguntas, ele misturou minhas perguntas aqui. Então vamos voltar lá. Eu venho aqui em configurações e venho em testes. Aqui apresentação e desmarco a opção de embaralhar a ordem das perguntas. Vamos visualizar novamente. Então eu tenho as minhas 3 questões aqui. Ele já diz quanto que vale a minha questão, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o meu e-mail. Então aqui eu vou selecionar a resposta certa aqui dessa questão. Vou selecionar a resposta errada dessa questão e vou selecionar a resposta certa dessa questão.
Então eu vou clicar em enviar e eu já posso ver a minha pontuação aqui. Então aqui, o total de pontos eu consegui marcar 2 pontos de 3. Aqui tem o meu nome, tem o meu e-mail. Então aqui, ó, a primeira pergunta eu acertei, certo? Então ele está marcando aqui que eu acertei. Na segunda questão que eu coloquei errado, né? Então ele já está marcando a resposta que eu anotei, que é o ciclo da Terra, que eu marquei antes lá. E aqui embaixo ele já diz a minha resposta correta, tá? Que seria o ciclo da água. Então aqui na questão do judô aqui também, como eu respondi certo, ele já marcou o Vzinho verde ali, e mesmo assim ainda eu consigo ver o meu vídeo aqui. O judô é um estilo de luta que nasceu no Japão e foi criado pelo jovem professor Jigoro Kano. E eu posso pausar a qualquer momento no meu vídeo, né? Então é isso aí. Não tem muito segredo, né? A pessoa que respondeu vai receber uma cópia dessa prova por e-mail. E vocês também vão poder observar aqui no formulário nas respostas aqui. Então eu tenho aqui a questão de quanto foi o desempenho, né? Foi mediano, marcou de 2 a 3 pontos, né? Aqui tem quem já respondeu, né? Quantos pontos fez de 3, então eu fiz 2 pontos de 3. Como eu tinha meu nome lá, já foi uma resposta, tem marcado meu nome. E aqui ele vai fazer o gráfico, né, de quantas perguntas foram respondidas e quais foram as respostas. É até interessante a gente ter esses gráficos, que a gente consegue fazer numa turma de 30 alunos, por exemplo. A gente tem até um gráfico bem bacana das respostas, né? E além disso, além desses gráficos, eu consigo ver em forma de planilha. Se eu clicar aqui, eu consigo ver uma planilha, quais são as minhas respostas, né? Então eu consigo tabular em forma de planilha também as minhas respostas, ou melhor, as respostas dos alunos. Bom, eu acho que de todos os módulos esse aí é o mais curtinho de todos, porque é bem fácil de utilizar, mas da mesma maneira eu fico à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me chamar, ou se vocês podem também colocar uma pergunta aqui embaixo, né, nos comentários do vídeo. Vocês podem me chamar também ele pelo chat do Moodle mesmo. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês em todos esses módulos. Eu espero que vocês tenham aprendido e a gente se encontra na próxima. Até mais!